Bem, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez no podcast da revista Sociedade Militar. E hoje nós vamos ouvir o Dr. Pedro Rocha Ferreira. É advogado e nós vamos conversar com ele sobre uma vitória obtida na Justiça Federal no que diz respeito a uma indenização por conta do suicídio do Cabo Lucas. Todos nós aqui da revista Sociedade Militar lembramos desse episódio quando nós publicamos em agosto de 2019 várias notas sobre o falecimento do Cabo Lucas, que tinha sido punido disciplinarmente e já tinha um histórico de tentativa de, na linguagem da Marinha, de autoaniquilação e tomava bastante remédios controlados. Ainda assim, ele foi trancafiado em uma cela na base naval do Rio de Janeiro, onde se suicidou. Eu conversei com a dona Andréia, a mãe do Cabo Lucas, e ela disse, na verdade, uma coisa bem interessante. Ela falou assim: meu filho não se suicidou, eles suicidaram o meu filho, eles trataram como se ele fosse um marginal. Então nós estamos aqui agora com o Dr. Pedro Rocha Ferreira, advogado. Eu sou advogado da família, nós estamos tratando desse processo e graças ao nosso bom Deus veio uma vitória, mas só que a gente ainda recorreu porque o valor da indenização veio baixo, não que o valor vá suprir a vida do militar, mas só que é uma contraprestação pedagógica para que a Marinha ela tome muito cuidado, principalmente quando se trata de saúde mental. As Forças Armadas, elas têm o histórico de achar que o militar com problema mental, ele, vou usar até um termo pejorativo, vagabundo, né? Eles usam muito essa expressão. Eu tive a oportunidade de ser militar das Forças Armadas também. Eu fui oficial do Exército e eu tive um problema muito parecido com o do Cabo Lucas, de depressão, e eu sofri bastante retaliação dos meus superiores. E eles achavam que era palhaçada, queriam me mandar embora e queriam me deixar confinado no hospital de Fortaleza. Na época eu servia no Piauí, queriam me deixar confinado e eu já estudante de direito, peguei o Código Penal, falei para o comandante do Hospital Militar de Fortaleza que aquilo era cárcere privado. Então já fica para quem ouvir ou para quem lê que se um superior determinar que você fique preso contra a sua vontade em uma organização militar, mesmo que seja de saúde, se configura cárcere privado hospitalar. Voltando ao Cabo Lucas, infelizmente o Cabo Lucas ele não teve a sorte que eu tive de me amparar no conhecimento jurídico, prestar um outro concurso, porque eu sou professor universitário concursado, e advogar. E eu consegui sair das Forças Armadas para exercer o cargo de advogado e decidi advogar justamente contra essas pessoas que queiram fazer mal para as outras, como fizeram para mim. E encontrei o Cabo Lucas, situação da família da dona Andréia, do Cabo Lucas, no qual a Marinha, o comandante do Cabo Lucas pediu um laudo para o médico perguntando se ele poderia ser punido. O que foi mais grave nessa situação que ele não queria saber se ele estava com o estado mental abalado, e o comandante pediu o laudo e o médico, irresponsavelmente, o médico militar, um capitão-tenente, né, da Marinha, aprovou a punição dele. E ele veio a cometer o autocídio. Então, assim, é uma falta de respeito, inclusive, de profissionais de medicina, né, que não sabem encarar um caso, né, como o do Cabo Lucas, e o que culminou na morte, no suicídio do militar. Doutor Pedro, a União Federal, ela apresentou logo de cara uma alegação de prescrição, né? O que, sob a minha ótica, que é absurdo, né? É uma coisa primária no que diz respeito ao direito, né? Porque nós sabemos que se salvo engano meu, 5 anos, não é verdade? 5 anos. A União cometeu diversos equívocos. Se você puder pegar o processo e ler a
contestação da União, você vai ver a falta de respeito. Um dos motivos que eu entrei com a apelação não foi o valor, mas foi a falta de respeito da AGU, da Advocacia Geral da União, e em falar que a Marinha não é um regime de previdência, ela não tem que dar dinheiro. Então, assim, colocando a culpa da morte no próprio militar. Então, que foi uma falta de respeito com a família, foi uma falta de respeito com os advogados e uma falta de respeito com todos os militares que ainda se encontram ali. Então, o militar, ele é concursado, como o caso do Cabo Lucas, e mesmo que não fosse concursado, ele teria o direito, porque o Estatuto dos Militares, a Lei 6.880 de 1980, ela prevê que o militar incorporado, ele tem todos os direitos e prerrogativas dos militares de carreira. Então, assim, ele faz jus à indenização porque houve um erro. E esse erro foi fatal, infelizmente, no caso do saudoso Cabo Lucas. O senhor falou uma palavra interessante aí, né? É como se tivessem tentado jogar a culpa no Cabo Lucas. E nos últimos anos nós temos visto uma interpretação interessante no que diz respeito a categorizar o crime como doloso ou culposo. E ultimamente tem se enquadrado alguns crimes na categoria de doloso simplesmente porque o agente assumiu o risco de matar, né? E nós vemos aqui que nessa sentença, tudo bem, a União foi condenada a indenizar a família em R$100 mil. Na verdade, quando a gente fala União indenizar, lá no finalzinho quem vai pagar é o contribuinte. Uma pergunta que eu faço para o senhor: existe alguma possibilidade de enquadrar-se ali o ente público, o comandante do quartel, numa situação de crime doloso, porque ele assumiu o risco de que o Cabo Lucas se suicidasse? Existe sim. No direito existem alguns tipos de dolo. No caso de assumir o risco de uma possível morte, cabe o chamado dolo eventual. Esse dolo eventual é o quê? A pessoa sabe que vai ter um problema e mesmo assim ela assume o risco de dar o problema. Estamos esperando sair a sentença, tá? Sair o relatório da morte, que ainda não saiu, já foi em agosto. Esperando o relatório da morte para quê? Para que possamos entrar, inclusive, na esfera criminal contra o comandante do Cabo Lucas. Um detalhe, né, interessante, eu tive na residência da dona Andréia, do Cabo Lucas, logo após a morte, e ela me mostrou que o Cabo Lucas, inclusive no dia da prisão, ele informou o Ministério Público, mas o Ministério Público relutou em prestar uma assistência, porque era dentro de uma organização militar. Você tem conhecimento disso, claro, né? Tenho sim. E o que acontece? Foi um outro descaso. Infelizmente, a estrutura da justiça militar ela é muito restrita, então você acaba criando laços entre aqueles juízes, promotores e comandantes de unidade. Se você for pegar a estrutura da justiça militar no Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Governador, você vai verificar que tem poucos juízes, tem poucas pessoas que trabalham ali, e quando há uma denúncia, geralmente aquelas pessoas, aqueles envolvidos se conhecem. Tá? Eu não estou acusando ninguém de nada, mas só que normalmente é isso que acontece, e a quem acaba sendo prejudicado são os militares de baixa patente. O senhor tocou num ponto muito interessante, porque nós aqui da revista Sociedade Militar estamos questionando a Marinha, Exército e a Aeronáutica oficialmente. Como nós temos visto que muitos juízes, desembargadores e políticos têm recebido medalhas, nós questionamos e nós queremos saber quais são os relevantes serviços prestados por essas autoridades judiciárias e políticos que fizeram com que eles merecessem participar das cerimônias de condecoração, receber as condecorações e receber, inclusive, os títulos de comendador. Porque na revista Sociedade Militar, inclusive, nós temos recebido vários comentários nessa linha. Quem está vendo de fora imagina assim: poxa, esses caras jantam junto, almoçam junto,
participam de festividades juntos. E na hora que um graduado ou um oficial de menor patente ingressar contra as Forças Armadas na Justiça, como é que vai ficar a coisa? Sim. O que acontece? Isso é normal, tá? Principalmente em quartéis que se encontram no interior. A situação é pior. Se no Rio de Janeiro, que é uma cidade que existe uma fiscalização muito grande, tá? É uma cidade que existe uma fiscalização muito grande, acontece. Quando quando fui militar, eu servi em Picos, no interior do Piauí. Conheço. Em Picos é muito pior, o interior é muito pior. Então, assim, você não pode reclamar, você não pode entrar com uma ação. E inúmeras pessoas perdem ações por conta desse conluio, dessa rede, né, escusa de apadrinhamentos, né, E eu, como advogado, a minha atuação é nacional. E eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, tenho clientes no Mato Grosso, e quanto menor a cidade, mais ênfase damos aos processos para que aquela pessoa não possa ser prejudicada. Então, assim, a gente tem que lutar contra isso. E quando a gente burla isso, quando a gente consegue ir para o STM, né, o Superior Tribunal Militar, quando o STM não funciona, inclusive para o STF, né? Temos que tentar, né, acabar com isso, mas a conta-gotas. Temos que bater nessa estrutura para que um dia isso não aconteça. Eu acredito que isso um dia vai acabar. Vocês têm um trabalho fundamental na revista. Eu acompanho a revista há muito tempo. A gente, como advogado, a revista prestando informações, e temos que fazer denúncias e lutar juridicamente contra essa, entre aspas, máfia. Um advogado fez uma colocação interessante para mim. Ele falou assim: Robson, se eu mandar um presente para um juiz que está julgando uma causa onde eu represento o militar, aquilo ali vai ser praticamente considerado como uma ofensa. Alguém pode entender que eu estou tentando comprar a boa vontade da autoridade judiciária, mas nesse mesmo intervalo de tempo, a autoridade judiciária que está trabalhando em vários processos meus, ela já recebeu 2 medalhas das Forças Armadas. Então, realmente, é o que o senhor está falando aí. Pode até não existir, nós queremos crer que não existe, mas para quem olha de fora, parece que existe, de fato, uma rede. Eu queria voltar com o senhor, que é interessante, na questão do Cabo Lucas, né? Então, nós temos essa decisão, né, que concedeu essa indenização, que nem de longe, obviamente, supre a falta ali do querido, né, que era o Lucas, da família, que eu conhecia, uma família muito meiga, né, dá para você ver que exatamente, dá para você ver que todos são bem achegados uns aos outros. Então, o próximo passo agora é um recurso, que eu acredito que já foi implementado, não é isso? Sim, já foi implementado, e para majorar a condenação, aumentar a condenação. A gente na inicial pedimos R$1 milhão, mas a gente pretende, espera majorar essa indenização para R$500 mil. Não que vá suprir a perda do nosso companheiro, né? Mas pelo menos vai dar um amparo à família, e é uma indenização com caráter pedagógico, como eu já disse, para que os comandantes eles pensem 2 vezes antes de comprometer a vida de outros Lucas. Então, que o Lucas ele seja um mártir nessa guerra. Eu vou pensar nele como um guerreiro que infelizmente se suicidou para mostrar para o mundo o que acontece nas Forças Armadas. Porque você pega um filho, um jovem de 17 anos, cheio de esperança, pensando que vai mudar aquela realidade de família pobre, porque as Forças Armadas, elas dão aquele acalanto, aquela falsa segurança. A pessoa vem e é perseguida até o ponto de cometer suicídio. Então é muito complicado. Então eu quero ver o Lucas, né? A visão que eu tenho dele é de um guerreiro e de um símbolo,
nessa luta contra essas arbitrariedades. E eu estou à disposição da revista Sociedade Militar para que, se houver algum militar que esteja sofrendo qualquer tipo de coação em qualquer quartel do Brasil, deixo-me à disposição para que possamos brigar e lutar contra isso. Nós vamos colocar, obviamente, a identificação para aqueles que quiserem conversar com o senhor, mesmo porque o senhor comentou que tem, vamos dizer assim, entre aspas, colecionado vários casos desse tipo e tem se colocado à disposição para ajudar essas famílias. Se você pegar o número da minha OAB, você vai ver que eu tenho um processo no Mato Grosso do Sul, tem um processo no próprio Piauí, tem um processo no Sul, eu tenho processos no Brasil todo. Porque hoje em dia, graças a Deus, a Justiça Federal ela é toda online. E processos militares, não precisa, em alguns casos, não precisa de audiência. Como foi o caso do Cabo Lucas, não teve audiência. Então você não precisa comparecer fisicamente ao local. Entendeu? Então eu atuo no Brasil todo de forma remota. Então, assim, é Rio de Janeiro e de forma... Se entrar no meu site, né? É advogadodireitomilitar.com.br, vai ver que a nossa atuação é a nível Brasil. Eu tenho um escritório em Brasília, ou no centro do Rio de Janeiro, mas eu atuo no Brasil todo, ajudando, brigando por esses jovens, porque às vezes não tem um advogado que é especializado na área, pega um advogado, não desmerecendo o trabalho de outros colegas, mas que não sabe como funcionam os trâmites, e acaba perdendo a causa porque o advogado ele não conhece, não é especialista na área. Eu saí do Exército no ano de 2010. Eu pensei em fazer a mesma coisa que o Cabo Lucas pensou, mas eu pensei, eu já tinha um filho, mas meu filho mais velho tinha 1 ano de idade, e eu pensei assim, não, eu vou ser mais forte que isso e eu vou lutar contra isso. E a forma que Deus, né, eu acredito muito em Deus, independente de qualquer religião que sigam, eu acredito muito em Deus. Da forma que Deus me deu para lutar contra essas arbitrariedades, foi o direito. Então, assim, graças a Deus, eu sou abençoado, eu tenho mais de 200 clientes e eu estou aqui de coração para ajudar quem precisa. Tanto que, se você perguntar à família do Lucas quanto que eles me pagaram, eles vão lhe responder em off. Na verdade, eles já me responderam, né? Eu passei a admirar muito mais o senhor por causa disso, né? Claro que a gente mantém a descrição. Então, doutor, eu desejo realmente muito sucesso para o senhor, né? Tá, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que estão sofrendo, que estão aborrecendo vocês nos quartéis, que tem algum problema de saúde, que tem alguma coisa que as Forças Armadas não estão suprindo, um superior que lhe persegue, alguma coisa. Se precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição para ajudar. E o contato, eu não vou passar contato para a revista nesse áudio ou no texto, porque eu acho que viola a ética do advogado, mas pode entrar em contato com a revista Sociedade Militar, que eu acredito que eles vão repassar meu número. Sim, com certeza nós vamos repassar. Doutor Pedro Rocha Ferreira, muito obrigado por esse tempinho que o senhor passou conosco. Mais uma vez eu parabenizo pelo que o senhor está fazendo e por essa vitória. Nós vamos aguardar aí para ver se o ente público vai ser enquadrado criminalmente. Nós acreditamos que a justiça vai chegar, tá bom, doutor? Muito obrigado. Tá bom. Um abraço e eu agradeço a oportunidade. Bem, pessoal, essa foi a entrevista com o Dr. Pedro Henrique Rocha Ferreira, que representa a família do Cabo Lucas, que se suicidou em 22 de agosto de 2019 numa cela na base naval do Rio de Janeiro. Lucas, como vocês ouviram, fazia uso de remédios controlados. Logo nos primeiros dias de prisão, ele conseguiu entrar em contato com o Ministério Público, mas
não foi assistido. O advogado já conseguiu uma indenização no valor de R$100 mil, já recorreu e pretende ainda lutar na justiça para que o comandante da base naval de Rio de Janeiro seja enquadrado na justiça comum por crime doloso. Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Esse foi o podcast da revista Sociedade Militar.